Olá, amigos, sejam bem-vindos. No nosso bate-papo de hoje, nós gostaríamos de enfocar a questão da reforma íntima. Assunto muito falado, muito comentado, principalmente nas casas espíritas e também em outras vertentes espiritualistas, né? Nós falamos sempre dos objetivos de estarmos nessa vida, né? Quais são esses objetivos? E provavelmente o mais importante é nos transformarmos numa versão melhor de nós mesmos, se nós podemos exprimir assim o que seja a reforma íntima. E isto parece simples, mas na verdade é bastante complexo, né? Porque nos transformarmos na melhor versão de nós mesmos significa que nós temos que enfrentar uma série de combates também para destruir ou submeter o pior de nós mesmos. Então, é interessante que antes eu usava o termo matar, né? Nós temos que matar o nosso ego, nós temos que... na verdade, matar é um termo inapropriado, né? Nós não matamos o nosso ego, nós o submetemos, nós o colocamos a serviço do nosso eu superior. Então, se nós olharmos o que pode significar reforma íntima, né, há muitos modelos que nós podemos usar. Eu vou tentar usar um modelo bastante simples, que é dizer que há, por exemplo, dois eus, né? Um eu superior, que é aquele que nós almejamos, que é aquela pessoa no controle da vida, no controle das paixões, que não está mais submetido, né, às três grandes forças, né, que atacam a nossa alma constantemente, que são o sexo, o apego ao dinheiro e o apego ao poder, né? Nós podemos resumir praticamente todas as paixões que nós experimentamos na vida a essas três vertentes, né? De uma forma ou de outra, tudo vai estar conectado a um desses três pilares. E esse eu superior seria alguém que já, né, está no domínio de si mesmo, que já conquistou a capacidade de estar no controle das suas paixões, das suas pulsões, alguém que já se superou, que venceu o egoísmo, né, que venceu o orgulho. E essa pessoa, ela é possível em todos nós, né? É como o diamante dentro da pedra bruta que você tem que ir tirando, né, os cascalhos e acertando e polindo até que ele reflita a luz, né, divina em si, né? No entanto, isso parece muito fácil. Quando nós falamos é muito fácil, né? Tirando os cascalhos, mas tirar esses cascalhos significa tirar camadas da nossa própria personalidade, que podem ser que pode ser um processo bastante doloroso, né? Então, entre esse eu que eu tenho hoje, que é um eu que eu diria submetido às paixões, submetido identificado, né, com a profissão, identificado com ser marido de, ser mulher de, identificado com a nossa posição social. Normalmente o eu, né, esse eu problemático que nós temos é o eu que se identifica com coisas que não tem nada a ver com o eu superior, né? Você pergunta para o sujeito quem ele é, ele diz: eu sou capitão da polícia. Não, quem você é? Eu sou deputado. Então nós nos identificamos com a nossa profissão, com o nosso status social. E, na verdade, nós estamos deputados, né? Nós somos professor, nós estamos professor. O que nós somos é algo bem diferente. E, na verdade, esse eu inferior, né? Esse eu que nós temos hoje, é um eu que é cheio de vaidade, né? Cheio de orgulho. Nós somos muito importantes, nós somos muito especiais. Nós estamos prontos, né, a reagir rapidamente se as pessoas atacam a nossa honra, a nossa posição social, o nosso status. E tudo isso reflete, na verdade, essa perda de nós mesmos, né? Nós não estamos no controle, na verdade. São essas potências inferiores da alma, como o egoísmo, o orgulho, as paixões diversas, que estão no controle.
Então a distância entre esse eu inferior e esse eu superior, há um caminho entre esses dois, né? Há um caminho de superação a ser feito. E durante toda a nossa vida nós vamos encontrar, por exemplo, pessoas, coisas, eventos, situações que vão jogar a favor de um ou a favor do outro. Então são elementos integradores, né, que vão nos ajudar, ou conjuntivos, se nós podemos dizer assim, usando o termo da psicologia, que vão nos ajudar a caminhar na direção desse eu superior, ou muitas vezes são elementos disjuntivos, né, que vão nos afastar desse eu superior, desse ser que nós projetamos ser. Elementos desintegradores que nos afastam de nós mesmos e desse eu que nós projetamos. Então é muito interessante porque no Evangelho Jesus vai falar, né, a porta é estreita e são poucos os que passam. E também em Mateus, se nós pegamos, por exemplo, no capítulo 16, entre os versos 21 e 28, Jesus é interrogado por Pedro, né, que não quer que ele vá a Jerusalém e ele prevê, né, que ele vai sofrer ataques e vai ser sacrificado. E Pedro diz, Senhor, que não aconteça isso, né, tenha dó de si mesmo. E ele vai dizer, né, Simão Pedro todo tocado, né, Senhor, tem compaixão de ti, de modo que nada disso te aconteça. E Jesus vai responder de uma maneira bastante intensa, dizendo, Satanás, para trás de mim, Satanás, né? Satanás aí, na verdade, é o símbolo, né, do apelo do ego, né? Proteja a si mesmo, cuide de si mesmo, guarde a si mesmo, né? Você é o mais importante, você... que os outros sofram, mas não você. Você pode até ajudar os outros, mas você sofrer, não. E Simão Pedro, sem se dar conta desse momento, ele joga, né? Ele faz o papel dessas forças do ego, né? Diante do Cristo, do homem, do ser superior, né? Que sabe que vai ter que enfrentar um sacrifício pessoal de grande envergadura, mas ele veio para isso, né? Ele veio para dar esse testemunho. Então Jesus, continuando, né, no verso 24, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Então note bem, e olhem o verso 26, pois o que aproveita ao homem, que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Notem a profundidade, né, da mensagem do Cristo. Essa luta entre o nosso eu inferior e o nosso eu superior é uma luta constante, é uma luta para nós espíritas, né, que temos a reencarnação como um princípio fundamental. Essa é uma luta de séculos, de milênios, e é uma luta que tem que ser travada todos os dias, a todos os instantes, né? E Jesus vai dizer, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser se tornar aquilo que eu sou, se alguém quiser se tornar um homem crístico, esse eu superior, né, ele tem que renunciar a si mesmo. E ele tem que tomar a sua cruz e me seguir. Então note as etapas, né? Renunciar a si mesmo. Isso é terrível, né? Renunciar a si mesmo para o nosso ego é uma coisa tão simples falar, né? Mas renunciar a si mesmo implica, né, toda uma reformulação dos nossos propósitos de vida, daquilo que nós entendemos como sendo o nosso eu. É um processo de morte, na verdade, de guerra contra nós mesmos. E Jesus vai ser muito claro, né? Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, porque neste caso a vida representa tudo aquilo com o qual nós nos identificamos na nossa vida material, né?
nossa família, nossa profissão, o nome da nossa família, as nossas tradições, a importância que nós nos atribuímos. Então, aquele que quiser salvar a sua vida, que sacrificar a sua alma, né, pela coisa temporária que é uma vida nesse mundo, ele vai perdê-la. Ele vai perder a sua vida. Mas de que vida fala Jesus nesse caso? É a mesma palavra usada em diferentes contextos, né? Aquele que quiser salvar a sua vida, significa o seu eu, a sua vida material, a sua identificação com o ego, ele vai perder a sua vida. Qual vida? A vida verdadeira, a vida do eu superior, o acesso ao eu superior. Então, a mensagem do Cristo é de uma profundidade, de uma beleza que exige uma reflexão quase que diária. Nós teríamos que parar, né, nesses versos e lê-los e pensar todos os dias sobre isso. Porque, na verdade, isso implica... descreve a história da nossa vida, né? Aquilo que nós somos, aquilo que nós projetamos, aquilo que nós queremos, aquilo que é essencial para nós. Nas tradições espirituais da humanidade, né, nós vamos encontrar, por exemplo, livros, né, o meu já está bem judiado, tadinho, né, o Bhagavad Gita, por exemplo, que conta a história, né, de um príncipe indiano, Arjuna, que está no campo de batalha. A batalha vai começar, não está ali na iminência de começar, e ele hesita. Ele hesita porque, na verdade, ele é um príncipe e o seu reino foi roubado, né, por seus primos. E do outro lado do campo de batalha, né, do seu lado ele vê todas as suas forças, e do outro lado ele vê as forças do inimigo, mas o inimigo, no caso, é a sua família. E esse, na verdade, é o símbolo, né, da luta espiritual do homem, inferior e superior dentro dele mesmo. Arjuna é um príncipe cujo reino foi roubado. E Jesus diz, né, o reino de Deus está dentro de vós. Bom, e se o reino de Deus, que é esse universo de paz, de realização espiritual, de grandeza espiritual está dentro de nós, por que nós não acessamos? Por que nós não exercemos esse principado, né, dentro de nós mesmos? Na verdade, porque ele também foi usurpado, né? Nosso reino foi usurpado, e foi usurpado pelas potências inferiores de nós mesmos. Na tradição, né, no conto indiano, o nome de todos os parentes, né, por exemplo, na tradução do Huberto Roden, você pode ver isso muito claramente, né, e há outras também, do Lorenz, por exemplo, que é muito interessante. Ele vai dando um nome, né, dos parentes do Arjuna, e são, na verdade, nomes de potências da nossa alma, né, mas potências negativas: egoísmo, raiva, né, sensualidade. E essas potências negativas se apropriaram do reino. E Arjuna está ali na iminência da luta, né, para destruir aquelas forças, mas ele hesita. Ele hesita porque é destruir a si mesmo, na verdade. Ele diz a Krishna, né, a representação da divindade ali naquele momento, ele diz a Krishna: olha, mas são meus parentes, é sangue do meu sangue, né? Você quer que eu lute com eles, que eu os destrua? E Arjuna recebe naquele momento toda uma lição, né, da divindade, dizendo: olha, eles são seus parentes, mas essa é a hora da luta, essa é a hora de submetê-los, né? Ou senão você nunca vai ter o teu reino. E aí ele começa todo um discurso mostrando que não há outro caminho, né? Mas essa hesitação de Arjuna, ela é muito significativa, porque é um momento em que a nossa alma se encontra, é o momento que o homem novo está para nascer, mas todas as forças, todas as potências inferiores se revoltam e tentam nos convencer que não. Por que você quer fazer isso?
né? Por que você quer nos destruir? Por que você quer acabar com isso? Por que acabar com a sensualidade? Ela faz parte de você. Por que acabar com as paixões violentas, né? Ela faz parte de você. Assuma o seu lado escuro, né? Hoje a gente ouve muito esse discurso. Mas quando você assume o seu lado escuro, você vai viver nele. Você vai habitar no seu lado escuro. Então, os grandes homens foram aqueles que submeteram esse lado escuro. As energias negativas da alma, né, fazem parte da nossa alma, mas ou elas servem ao príncipe, ou o príncipe vai servi-las. E o príncipe é o nosso eu profundo, é a nossa alma profunda. Então é muito simbólico, né? É muito profundo esses ensinamentos. E Jesus resume, né, de uma maneira extraordinária, né, o que aproveita um homem, né, se ele conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará esse homem em troca da sua alma? O que é que nesse mundo vale a nossa alma? Que preço você pode dar em troca da sua alma? Então, quando nós falamos de reforma íntima, pode parecer uma coisa muito simples, mas na verdade é o grande combate das nossas almas. Um combate que se trava muitas vezes em silêncio, em solidão, porque cada um de nós vai travá-lo num momento específico, cada um de nós tem paixões mais ancoradas e grudadas na nossa alma do que outras, então cada um de nós sabe onde dói, onde é mais difícil, onde o combate é mais intenso, onde nós já perdemos muitas vezes as batalhas. E é muito interessante porque Jesus, por exemplo, o símbolo da tentação de Jesus, né, em vários momentos, né, tentado pelo demônio, na verdade é o eu crístico sendo tentado, né, pelo eu inferior. Buda, no momento em que ele está a 1 milésimo, né, da iluminação, aparecem essas forças, né, inferiores e começam a tentá-lo. Significativo isso, porque a luta é até o último segundo, é até o último minuto, né? Então é uma luta constante. E essa luta, né, vai exigir em muitos momentos decisões cruciais da nossa vida. É o homem que, por exemplo, vai ter que decidir entre ser um bom pai, ser um bom marido ou se lançar em aventuras. É o profissional que vai ter que decidir se ele realmente age com ética e honra e decência ou se ele se lança na corrupção. São esses momentos cruciais em que nós estamos, na verdade, entre o nosso eu inferior e o nosso eu crístico. Não é um combate fácil, não é um combate que não traz dor e sofrimento, porque quando você decide submeter esse eu inferior, na verdade é uma guerra contra si mesmo, é aceitar que uma parte de si tem que ser morta, tem que ser submetida, tem que ser colocada sob controle. E essas forças querem estar livres, né? A raiva quer se manifestar livremente, a sensualidade quer todas as paixões, todas as aventuras, o egoísmo, né? Tudo é para nós, o mundo nos pertence. Então é um combate que em alguns momentos você literalmente sente morrer uma parte de si. Mas é colocar, na verdade, são como cavalos soltos, né? Raivosos, soltos, violentos, e que você coloca sob, né, controle para que eles sirvam a um propósito. E a reforma íntima, na verdade, tem essa característica, né? Então, nós podemos decidir quando vamos atravessar a porta, quando vamos enfrentar a batalha. Mas uma coisa é certa, né? Enquanto nós não o fizermos, nós ficaremos presos nesses ciclos eternos do que os indianos chamam do samsara, né? Ou nós espíritas diríamos simplesmente o ciclo das reencarnações, sem fim. Sempre voltando porque nós deixamos soltas essas paixões, porque nós permitimos que elas se apropriem do nosso reino, que elas tomem conta do nosso reino, e que elas controlem o nosso destino e a nossa vida.
num certo momento nós sentiremos o cansaço de todas essas vidas, de tantos séculos de sofrimento. E aí talvez finalmente nós nos decidamos a começar a batalha, né? A enfrentar essas forças que precisam ser submetidas e que muitas vezes exigem de nós um esforço realmente de combate, de guerra, porque parece muito simples, mas não é. Colocar paixões sob controle exige realmente um esforço de titã, porque são forças poderosíssimas, né? Então, a decisão de por quanto tempo nós deixaremos essas forças no controle do nosso reino cabe a cada um de nós. Quanto mais cedo nós começarmos, melhor. Há instrumentos, há recursos, como a oração, o estudo, encontrar boas pessoas, ler bons livros, assistir bons filmes, estimular constantemente as coisas positivas da nossa vida, estar em contato com coisas positivas e pessoas positivas, usar aqueles elementos conjuntivos, integradores, né, que nos levam na direção desse eu crístico, deste eu superior. O combate é diário, a todos os momentos. Nós estamos nessa luta e nós temos que usar todas as armas, todos os recursos. Por exemplo, a oração é, com certeza, uma das ferramentas mais poderosas para conhecimento de si mesmo, porque nós precisamos saber o que reformar. Arjuna conhecia perfeitamente todas as pessoas do outro lado. Ele sabia quem era quem, quais eram as suas fraquezas e as suas forças. Ele conhecia a sua própria alma e já era um homem consciente, e ele sabia cada paixão que o habitava. Ele conhecia seus inimigos. Então, esses inimigos precisam ser conhecidos, e a oração é um meio de nós conhecermos, né? Como nós reagimos na vida diante das circunstâncias também é um meio de nós conhecermos esses inimigos. Então, instrumentos como a oração, por exemplo, podem nos ajudar duplamente, né? A mapear quem nós somos, porque nesse momento de oração, de prece, nós vamos pedindo, nós vamos trabalhando, nós vamos nos analisando. Como diz Santo Agostinho, né, no Livro dos Espíritos, no final do dia, faça uma análise. Né? Veja como você agiu, com quem você se relacionou, como foi a sua relação com as pessoas, o que foi que você gostou, o que não foi que você gostou, o que foi que te incomodou, o que foi que te deu prazer. E fazendo essa análise nesses momentos de prece, principalmente, nós vamos mapeando o terreno de combate, vendo quem são nossos inimigos, e vamos também captando a força e a inspiração divina para poder lutar contra esses inimigos. Então há muitos instrumentos disponíveis, né? Quando nós lemos a vida dos grandes homens e mulheres, quando nós cultivamos a fé em bases diárias, né? Um cultivo da espiritualidade a todos os dias, porque esses inimigos não são fáceis de vencer. E eles vão se rebelar. Quando eles sentirem que nós estamos tentando controlá-los, eles vão se rebelar. E quem tentou colocar uma pequena paixão que seja sob controle já descobriu que essas paixões se rebelam. O dia que você decide é como, né, aquele dia que você tenta começar a fazer regime e todo mundo te convida para uma festa. É impressionante, né? Você diz que vai ter paciência e acontece 30 coisas no mesmo dia para tirar a tua paciência. Parece que é de propósito, mas é de propósito, porque você mexeu com o lobo, você mexeu com o cavalo bravo. E ele se rebela, ele começa a dar coice, ele sai pulando e dando coice. E você, enquanto deixava ele solto e não tentava controlá-lo, não sentia problema nenhum. Mas no momento em que você tenta controlá-lo, colocá-lo sob rédea e dizer, não, agora você não está solto, você não controla isso aqui, eu controlo e você vai trabalhar para mim, ele vai se rebelar. Então,
tenhamos, né, em mente essa pergunta de Jesus: pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Esse é um combate que nós temos que decidir se vale a pena, mas em face dessa questão de Jesus fica difícil hesitar, né? Vale a pena, porque qual é o preço da nossa alma, né? Mas da nossa alma superior, do nosso eu profundo, de preservar esse eu profundo. Não tem preço. O combate, quanto mais cedo nós começarmos, melhor. E hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, por exemplo, nós temos mais elementos ainda do que os nossos antecessores, né, na cristandade tiveram. Nós temos a presença dos espíritos se comunicando, nos contando o que se passa do outro lado. Nós temos livros como os livros de André Luiz, que deixam muito claro o que acontece conosco do outro lado, dependendo do tipo de paixões que nós cultivamos. Nós sabemos que cada alma vai habitar, né, no mundo que construiu, no mundo interior que construiu. Não adianta você ficar no centro espírita há 30 anos e você cultivou sensualidade no interior da sua alma em segredo. Você vai viver aquilo. Aquilo é você. Não adianta você falar baixinho e chamar todo mundo de irmão e você é um poço de egoísmo, ou de raiva, ou de ódio, ou de inveja. Isso é você. Então você não vai esconder isso dos espíritos, porque nós sabemos hoje com a doutrina espírita que o perispírito reflete quem você é interiormente. Nós não temos como nos esconder, ninguém engana ninguém. Nós podemos enganar as pessoas incautas, mas nós não enganamos os espíritos, nós não enganamos a realidade espiritual. E nós vamos nascer do outro lado, depois da nossa desencarnação, exatamente com aquilo que nós cultivamos. Se nós somos um poço de sensualidade, nós vamos habitar na companhia de espíritos do mesmo tipo. Se nós somos pessoas que se esforçaram, porque não há erros em ter paixões, há erros em se submeter a elas. Há erros em deixá-las no controle da nossa alma, do nosso reino. Então, nós espíritas, nós temos elementos em abundância para entender o que está acontecendo. Quando nós lemos as obras de André Luiz, por exemplo, quando nós lemos as obras básicas, né, esses faróis da espiritualidade, que são os livros de Allan Kardec, nós compreendemos perfeitamente quem nós somos, o que nos espera, quais são as razões para lutar esse combate. Então, se nós não temos acesso, né, a uma leitura como Bhagavad Gita, né, onde Krishna discorre para Arjuna sobre todas as razões, né, que justificam ele combater naquele momento, basta ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, ou um livro como Missionários da Luz, por exemplo, nós vamos entender Nosso Lar, em que nós vamos entender perfeitamente, né? Nosso Lar é a história de um homem de sucesso, um médico importante, uma figura importante, pública, famosa, né? Um homem rico, mas que começa a história contando a sua experiência dramática e sofrida no umbral, né? Porque aquilo refletia, na verdade, todo o universo do seu mundo interior. Então, a reforma íntima é realmente esse momento em que nós nos entregamos a Deus, nós nos colocamos na mão dele, nós dizemos: Senhor, eu sou nada, eu não tenho forças, ajuda a minha fé, me ajuda nesse combate, porque eu quero vencer essa esfera inferior, esse eu inferior que há em mim. E nós espíritas somos privilegiados, porque nós conhecemos tudo. Nós temos uma dimensão, o nosso olhar abarca não só a vida material, mas a vida espiritual, mas em detalhes. Isso também faz com que nós tenhamos uma imensa responsabilidade, porque não há mais justificativas, né, para que nós fiquemos, por exemplo, protelando essa reforma e esse combate. Bom, meus amigos, eu espero que esse bate-papo tenha sido útil. Se você chegou até aqui, bravo, né? Bravo, você é um sujeito que está realmente interessado
em fazer alguma coisa por si mesmo. Se você gostou, dê um like, né? Filie-se no canal para receber os vídeos que vão sendo publicados e divulgue nas suas redes sociais. Se foi útil para você, pode ser útil para outros, né? Um grande abraço, fiquem com Deus, muita paz, muita tranquilidade e que Deus abençoe a todos nós. Um grande abraço a todos vocês.